Saudações a todos, que a paz esteja conosco, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo a cada um aqui presente e aos nossos amigos espirituais que nos intuem e que nos acompanham no estudo da doutrina espírita. Então vamos lá, vamos juntos unir mentes e corações em torno dos assuntos da noite de hoje. Nós vamos dar continuidade no capítulo 6º do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, Uranografia Geral. Nos estudos anteriores, nós vimos espaço e tempo, matéria, leis e forças. Hoje nós vamos entrar no item 4º e 5º, que vai tratar da criação. O item, né, melhor dizendo, o item 4 vai tratar da criação primeira e criação universal, que nós denominamos como Gênese, né, que são os princípios da criação. Então, nessa segunda parte do nosso estudo, é a Gênese dos mundos, que são os itens 4 e 5. Aqui se entra no processo da criação, da origem dos elementos gerais à continuidade da formação dos mundos. Então, primeiro vai tratar sobre a criação primeira, que trata dos elementos iniciais e das condições primeiras da existência universal. E depois entraremos na criação universal, que já expande para a produção contínua em escala universal dos mundos e sistemas. Aqui nós estamos sendo sistemáticos, assim como Kardec foi, né? Que a proposta dele é sempre partir do conhecido para o desconhecido, para o simples para o complexo. Então, ele está fundamentando primeiro esses temas, para que a gente possa, a partir da compreensão de um, ir expandindo essa compreensão. Nós fizemos uma pequena introdução antes de entrar no texto do livro em si. Vamos falar um pouquinho, fazer uma panorâmica, né? Como se fosse uma introdução, uma sinopse do que a gente vai encontrar. E também aonde está a fundamentação desse capítulo. Aqui é só uma breve introdução. A gente não vai perder muito tempo citando os artigos da Revista Espírita, o ano, o mês. A gente vai ser um pouco mais genérico, né? Então, tá errado aqui, né? A gente vai entrar nessa parte segunda sobre a Gênese dos mundos, ou seja, a criação primeira, que é esse artigo que nós trouxemos aqui para que nós possamos fazer uma pequena introdução antes de entrar no texto em si, trazido por Kardec na Gênese. A exposição deixa de lado os fundamentos abstratos e faz um movimento pedagógico decisivo. Quebrar a ilusão de que a criação começa com a Terra. O texto insiste que, recuando milhões de séculos além da época atual, a Terra ainda não existia, e mesmo assim já havia sóis e planetas habitados, com seres que nos precederam. E acrescenta que a eternidade está atrás de nós, como diante de nós. E que o espaço é teatro de uma sucessão e simultaneidade de criações que excedem a imaginação. Essa reeducação da ideia de origem tem uma função espiritual clara. Ela combate o orgulho intelectual e o antropocentrismo, que tendem a transformar o universo e o mundo invisível em prolongamento das nossas escalas. O texto fecha essa primeira etapa com um ajuste de linguagem que é, ao mesmo tempo, filosófico e disciplinador. Criação universal não pode significar para nós a formação isolada de nosso pequeno globo. E como eu havia ressaltado, né, Kardec ele parte do simples para o complexo. Então,
primeiro entender aonde nós estamos situados, para depois compreender o que vai além dos nossos limites. Aí ele vai para a criação universal. O item seguinte completa o movimento. Depois de relativizar o começo, ele mostra a criação como continuidade, isto é, como um processo que não se encerra num ato único e distante. Nesse ponto, o Livro dos Espíritos dá um enquadramento doutrinário mais direto. O universo não se fez a si mesmo. Ou seja, o acaso não existe, né? É obra de Deus. E a criação se apresenta como dependente da vontade soberana, da vontade de Deus. Em seguida, o Livro dos Espíritos resume com sobriedade o que nos basta aqui. Os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço e podem desaparecer e ter a matéria novamente espalhada. A gente lembra da entropia, né? E quando perguntado se um mundo completamente formado pode desaparecer, a resposta aponta para a renovação contínua. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O Livro dos Médiuns reforça pelo lado da ideia central do item a noção de criação sem interrupção. Apresenta a criação perpétua e incessante dos mundos como algo sem número e sem tempo para Deus. E destaca que não há parada nem suspensão nesse movimento. Finalmente, em O Céu e o Inferno, ajuda a manter o foco espiritual do tema. Ao afirmar que Deus criou de toda a eternidade, ele liga a criação à lei do progresso e às funções dos espíritos no governo da ordem universal, impedindo que a criação seja entendida como um mero quadro físico. Ela envolve igualmente o destino do princípio inteligente e sua marcha. Então, aqui só para a gente fazer uma pequena introdução, e finalmente, então, nós vamos entrar na leitura de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, começando o nosso estudo de hoje com a criação primeira, que começa pelo item 12. Após termos considerado o universo. E aqui assim, vamos ler devagarinho, né, tentando procurar a compreensão do que é trazido no texto de Galileu, aqui por Kardec, porque, como eu sempre já venho alertando desde o início do estudo desse capítulo, né? O que nós temos que fazer aqui não é fazer só uma compreensão da ciência em si, no sentido de contextualizar, que isso também é importante, mas que a gente não se prenda tanto a isso, porque o que a gente precisa aqui, primeiro, é fundamentar os conceitos. Uma vez estabelecido e compreendido esses conceitos, a gente vai ter uma compreensão cada vez melhor. Caso isso não seja feito, a confusão, né, o contrário é verdadeiro, a confusão de ideias vai se estabelecer. Por isso que quando a gente começou esse capítulo, a gente vai vendo devagarinho os termos que ele vai usar, como éter, unidade, variedade, o que ele queria falar com fluido, éter, que era usado na época. Tudo isso é importante a gente contextualizar, porque aqui os espíritos que deram as comunicações para Kardec, eles, eles não estão presos a um vocabulário, né? Eles estão trazendo as ideias. O problema é nosso, com relação a terminologias. Kardec trabalhou muito isso para poder diferenciar uma coisa, uma ideia de outra, para que a gente estabeleça um conceito sobre as palavras, né? Então, os espíritos eles estão preocupados em quê?
em nos transmitir a essência, a forma, né? A ideia, né? O fundo. Eles não estão preocupados com a forma, né? A forma somos nós que devemos estabelecer. Então, por isso que vamos caminhar devagarinho, vamos ler com cuidado e tentar, quando necessário, quando houver uma dúvida, a gente tentar esclarecer da melhor forma essa dúvida. Vamos iniciar então a criação primeira. Após termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos conduzir nossos estudos para o modo de formação que deu surgimento aos mundos e aos seres. Então, ele está falando o quê? Né? Que com os estudos anteriores, lá, os fundamentos, as leis, matéria, né? Agora, uma vez estabelecido isso, entraremos então na formação, na gênese, na formação que deu surgimento aos mundos. Voltaremos em seguida à criação da Terra em particular e a seu estado atual na universalidade das coisas. E, a partir daí, tomando esse globo como ponto de partida e como unidade relativa, procederemos a nossos estudos planetários e siderais. Então, aqui, Galileu, ele está traçando uma metodologia, né? Ele está traçando uma linha de raciocínio aqui, a proposta dele para que a gente faça, então, a entrada nessas considerações que ele está trazendo. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer a nossa Terra, o nosso globo, como ponto de partida. Que estamos aqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho a partir do nosso planeta, mas como uma unidade relativa, e não como se nós fôssemos o centro do universo, que era a ideia, inclusive, na época, né, da igreja, né? Então, não, nós não somos o centro do universo. A gente vai. O convite de Galileu é para que a gente use o nosso planeta, porque aqui estamos, e tomar como ponto de partida, mas como uma unidade relativa e não absoluta. Assim procederemos a nossos estudos planetários e siderais. Então, ele estabeleceu uma condição para a gente iniciar o estudo. Vamos tomar, então, a Terra como ponto de partida e unidade relativa. 13. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes, a oposição da eternidade com o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que não é suscetível a nenhuma medida do ponto de vista da duração. Compreenderemos que para ela não há começo nem fim. Por outro lado, se concebermos uma ideia justa, embora necessariamente bem fraca, da infinitude do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo tenha sempre existido e exista sempre. Desde que Deus sempre foi Deus, suas perfeições eternas se manifestaram. Antes que os tempos existissem, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fundou o espaço eterno como ela. Precisamos ler um pouquinho com cuidado o que está sendo trazido para nossa apreciação, para que a gente não faça confusões terminológicas. Então, eu grifei aqui, né?
O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, que não é suscetível a nenhuma medida do ponto de vista da duração. Então, ele está falando, se a gente compreender bem isso aqui, né, compreenderemos que para ela não há começo nem fim, a eternidade. E aqui ele vai terminar, fechar esse item com a frase: antes que os tempos existissem, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fundou o espaço eterno como ela. Aqui a gente vai lembrar um pouquinho, né, Fernando, da teoria da relatividade sobre o espaço e tempo, que um interagem sobre o outro. A gente não pode dizer que o tempo criou o espaço, nem que o espaço foi criado pelo tempo, ou vice-versa, né? Mas que ambos são condições, né? O que Galileu está trazendo aqui é uma coisa a mais. Ele fala sobre a eternidade. Antes que os tempos existissem, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fundou o espaço eterno. Aliás, fundou o espaço, né? Eterno como ela. Como é que a gente pode analisar esse primeiro item aqui? Porque ele está trazendo a ideia da eternidade, está trazendo a ideia do tempo e a ideia do espaço. Então, para a gente poder refinar um pouco esse pensamento, eu trouxe aqui uma coisa para que nós pudéssemos ler juntos e refletir, que é justamente a questão que está proposta aqui por Galileu para que a gente possa ter o entendimento e desse entendimento partir para as coisas mais complexas, né? Então, primeiro ele está trabalhando com a ideia de eternidade, de tempo e espaço. A gente faz muita confusão com esse termo, eternidade. E também fazemos muita confusão com tempo. Às vezes a gente toma um pelo outro. E às vezes, para não criar confusão, a gente cria uns conceitos que, apesar de não estarem errados, não são completos. Por exemplo, o tempo na erraticidade é atemporal. Isso é uma verdade, mas a gente precisa entender o que é atemporal, né? Ou seja, o tempo na erraticidade não é contado como a gente conta na Terra. Mas então há um tempo, então, na erraticidade? Existe. Porque se os espíritos eles estão evoluindo, isso significa que houve um tempo que eles não eram tão evoluídos, ou algo atrás, e que eles estão se projetando para uma evolução futura, né? Então, quando se trata de eternidade, estamos falando de outra coisa, né? E quando a gente muitas vezes se refere a Deus, a gente o chama de eterno, justamente porque ele não está preso, né, a nenhuma temporalidade, nem dentro de uma encarnação, nem fora dela, na erraticidade. Ele é absoluto, né? E junto com isso tudo, tem a condição do espaço, que é para a criação do universo, necessita das duas coisas, tempo e espaço, porque estamos falando de matéria. Então, o que nós trouxemos aqui, a gente vai ler aos pouquinhos, tentando coordenar as nossas ideias. O desenvolvimento doutrinário apresentado nesse passo estabelece primeiro uma distinção rigorosa entre tempo e eternidade. O tempo é definido como medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Já a eternidade é apresentada como una, imóvel, permanente e insuscetível de medida. Portanto, desde a base, o tempo pertence à ordem do que muda, a eternidade
a ordem do que não está submetido à sucessão. Isso já basta para afastar a ideia de que o tempo seja a eternidade. Se o tempo mede sucessões, ele pressupõe antes e depois. A eternidade, ao contrário, é descrita justamente como aquilo que não se deixa dividir por essa lógica. Então, eternidade não é tempo infinito, mas uma realidade superior ao tempo. É disso que eu estava chamando a atenção, né? Porque às vezes a gente usa essas palavras que não estão erradas, mas elas não são completas. A gente fala eternidade, fala infinito. Não, a eternidade não é tempo infinito. É algo superior, algo que é absoluto. Por isso que eu falei, por isso que a gente usa o termo, né, de eterno para se referir à divindade, né? Então, a gente está tratando aqui justamente, né, para a gente não fazer essa confusão, para separar cada ideia para cada coisa, né? E antes de falar no espaço, vamos voltar para o texto e vamos dar continuidade na ideia. Sendo Deus, por sua natureza, eterno, tem criado eternamente, e não poderia ser diferente, pois a qualquer época remota que recuemos pela imaginação aos supostos limites da criação, restará sempre, para além desse limite, uma eternidade. Avaliai bem esse pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam estado sepultadas em uma letargia muda, inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno, que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Aqui eu dei uma grifada aqui, né, para que a gente entenda que Galileu, quando a gente vai ler o texto de Galileu, a gente vê que ele também usa de muita beleza no uso das palavras. A gente só não pode querer entender tudo como se fosse um código, né, que ele está trazendo. Então, o que que ele quer dizer com, né, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam estado sepultadas em uma letargia muda, inativa e infecunda. O que que ele está dizendo é de uma forma poética, se referindo à criação feita por Deus, que a gente trouxe aqui para a gente entender melhor esses termos, né? Hipóstases é um termo filosófico teológico que, em linguagem simples, pode significar realidades subsistentes, pessoas divinas ou modos pessoais da manifestação. O sentido é claramente teológico. As divinas hipóstases, do qual se refere Galileu, é uma linguagem tradicional da teologia cristã para designar o Pai, o Verbo e o Espírito. Então, aquela ideia que se trazia da trilogia, né? Da Trindade, perdão, da Trindade, né? Convém notar também que essa não é uma palavra técnica central do vocabulário mais usual da codificação. Ela pertence mais ao registro filosófico e teológico clássico. Por isso, no texto, ela carrega um tom mais elevado e especulativo. Se quisermos traduzir a ideia do trecho para uma linguagem mais simples, poderíamos entender assim: as potências divinas não poderiam ter permanecido inativas por uma eternidade inteira. Mas no sentido exato do termo, né, quando ele fala sobre hipóstases, aponta mesmo para essa fórmula tradicional: Pai, né, o Verbo e o Espírito. Então, só para a gente desmistificar isso aqui, ele está usando uma linguagem poética, né, aqui para se referir que as potências divinas,
Aqui está no plural porque ele está falando justamente da Trindade, né? Mas está se referindo, né, que Deus não poderia ter permanecido inativo, né, durante toda a eternidade, né? Então, sendo Deus, por sua natureza eterno, tem criado eternamente, ou seja, não criou só isso aqui e a gente acha que é só isso aqui que existe. Não, né? Deus não estaria na ociosidade, ele cria e continua criando. Compreendemos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente surgimento a ondas de luz, que vão se propagando por toda parte, na imensidão. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito da duração, ao fiat lux do inicial. Então, a gente vê que ele usa, né, uma linguagem, né, puramente poética aqui, para a gente não tentar misturar termo científico com a linguagem poética do Galileu. Então, continuando a nossa análise, né, o passo seguinte, que é o passo que nós lemos agora, o item que nós lemos, é igualmente importante. Quando o texto diz que antes que os tempos existissem, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fundou o espaço eterno como ela. A relação proposta não é tempo e espaço. A ordem ali é outra. Eternidade, ação divina, fundação do espaço. E só depois se pode falar em tempos, isto é, em medidas sucessivas da existência criada. Isso mostra que dentro dessa formulação, o espaço não nasce do tempo. Ao contrário, o texto sugere que a própria possibilidade de universo manifestado supõe um campo de expansão, um espaço, antes mesmo de se considerar o tempo como medida dos estados transitórios desse universo. Mas aqui é preciso uma distinção fina. Quando o texto chama o espaço de eterno como ela, isso não significa que o espaço e a eternidade sejam idênticos em natureza. A eternidade, no trecho, é atributo do absoluto. O espaço, embora sem começo ou fim concebíveis na ordem criada, continua sendo o campo da manifestação. Ele pode ser dito eterno, no sentido de não se deixar limitar por uma origem temporal simples, mas não se confunde com a eternidade divina. Um pertence mais diretamente ao absoluto, o outro à ordem da criação indefinida. Então a gente está tratando de duas coisas diferentes, né? Quando a gente fala eternidade, ela é absoluta, ela está fora da criação. Quando a gente vai falar sobre espaço, né? Quando a gente vai falar sobre tempo, já é uma manifestação, né? No plano material, na sucessão das coisas. Por isso, a formulação mais fiel ao texto seria esta: o tempo não cria espaço. O tempo é a medida relativa das mudanças que se dão no universo, enquanto o espaço é o campo fundado pela ação divina para a manifestação dessas mesmas realidades criadas. Também não convém dizer simplesmente que tempo e espaço são interdependentes no mesmo grau, como se fossem dois princípios equivalentes. Na verdade, no começo desse capítulo, quando se fala do espaço e do tempo, certo? O tempo aparece para nós depois que o espaço foi criado, na verdade. Porque, na verdade, os mundos se movimentam dentro do espaço, certo? E a partir daí, o tempo em cada globo, certo? Agora, quando você fala da eternidade, certo? Que não é o tempo infinito,
está, está corretíssimo, porque acontece o seguinte: na eternidade é que há a síntese entre presente, passado e futuro. Então, é algo que está além de. Eu tenho uma dificuldade muito grande de imaginar o que seja a eternidade, mas eu acho que isso é devido à minha pequenez intelectual. Eu diria que todos nós temos essa dificuldade, apesar de da gente falar com uma certa segurança, né? Mas a gente fala com uma certa segurança da nossa ignorância. Eu acho interessante, né? Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito da duração, ao Fiat Lux do inicial. Quando ele fala do Fiat Lux inicial, o que que a nossa ciência fala, né? A origem, né? Que a gente se fala muito do Big Bang e tudo, né? E o texto até aqui tem falado justamente isso, né? Que é o que a gente consegue observar, mas o que que é o eterno? Lá vai a gente enveredar pelo mesmo assunto que a gente acabou de sair, né? O que que é o eterno? O que que é o absoluto? Como é que a gente vai explicar? Então, 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas intervenções sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que imortal poderia falar das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades, que se desenvolveram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existiam? Nessa época primitiva, em que se tendo feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que deveriam, no futuro, fundir-se simetricamente e por si próprios formarem o templo da natureza, encontraram-se, de repente, no seio dos vazios infinitos. Quando aquela voz misteriosa, que cada criatura venera e acalenta como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas para vibrarem juntas e modular o concerto dos vastos céus. E aqui a veia poética novamente de Galileu, né? Ou seja, o verbo divino, né? Que toda criatura venera e acalenta como a de uma mãe. Só pensando, né? O Galileu, na Itália, ele não é estudado simplesmente como filósofo, como físico, etc. Ele é estudado na literatura. Ele tinha um estilo barroco, ou seja, bastante poético em tudo que ele faz. E a Itália estuda exatamente ele como um literato. É o estilo literário dele, né? Uhum, exatamente. Quando encarnado, né? Uhum. E é muito bonito, né, de ver a construção de um texto, né? Porque ele se refere a Deus de uma forma poética, respeitosa e usa muito o termo, né, do pensamento cristão em si, né? Que isso não diminui em nada, não tem nada a ver, porque o que ele está fazendo é uma veneração à divindade, né? Dentro dos conceitos que nós temos, né? O mundo em seu nascimento não se apresentava em sua virilidade e plenitude da vida. Não. O poder criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestida pelas leis acima mencionadas e pela impulsão inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva deu origem, sucessivamente, a turbilhões e aglomerações desse fluido difuso, a aglomerados de matéria nebulosa que se dividiram por si próprios e se modificaram ao infinito, para produzir nas regiões incomensuráveis da imensidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Eu até coloquei aqui do lado, né, a ideia, né, da matéria cósmica primitiva, que é o que dá origem a toda a matéria,
como unidade. E essas divisões, né, aglomerados de matéria nebulosa, que se dividiram por si próprios e se modificaram ao infinito, como a variedade, né? A gente já viu, inclusive, nós trabalhamos essa ideia no estudo passado, né, de unidade e variedade. Em razão de forças que predominaram sobre um ou sobre outro, e de circunstâncias ulteriores que presidiram seu desenvolvimento, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial, alguns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde então sua vida astral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, só cresceram com extrema lentidão ou se dividiram, novamente, em outros centros secundários. 16. Se nos reportarmos a apenas alguns milhares de séculos antes da época atual, veremos que nossa Terra ainda não existe, que nosso próprio sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, e, entretanto, esplêndidos sóis já iluminam o éter. Planetas habitados já dão vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na jornada humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolvem, sob outros olhares, os quadros da imensa criação. Que digo, já deixaram de existir os esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o influxo do pensamento do infinito poder. E nós, pobres serizinhos que chegamos depois de uma eternidade de vida, acreditamos-nos contemporâneos da criação. Eu coloquei uma observação ao lado aqui de éter, né? Só para lembrar que nós também já abordamos no outro estudo essas terminologias, né? Então, quando se fala de éter, hoje nós podemos pensar em campo campo eletromagnético, né? E essa nota que eu deixei aqui é o artigo que nós escrevemos no estudo passado, né? No século XIX, éter era um conceito corrente na física para designar um meio sutil que preencheria o espaço e que permitiria explicar a propagação de luz e outras influências. Kardec aproveita esse vocabulário já conhecido do leitor e o integra ao seu modo de apresentar a natureza como uma ordem contínua, sem vazios absolutos e sem rupturas arbitrárias. A ciência atual não utiliza mais éter, nesse sentido cosmológico clássico. A hipótese de um éter material como meio necessário foi enfraquecida historicamente e deixou de ser requerida na formulação posterior da física. Em termos modernos, fala-se sobretudo em campos, campo eletromagnético e, de um modo mais geral, em propriedades do próprio vácuo físico. O Kardec, inclusive, nós estudamos aqui que os termos que Kardec usa, né? Fluido cósmico universal, matéria cósmica primitiva, matéria primitiva e éter, elas estão, né, no mesmo sentido, cada uma falando especificamente de uma ideia, mas é a mesma coisa. Só para a gente, né, não passar sem um comentário sobre essa palavra aqui. Para depois ninguém vai falar que Kardec está desatualizado, né? Kardec usou o termo que os cientistas da época usavam. E hoje nós temos uma outra terminologia, uma outra compreensão. Mas a ideia central que foi trazida pelos espíritos continua intacta, né? Que o nada, o vácuo não existe, o nada não existe. É preenchido por alguma coisa que nos escapa aos instrumentos. Eu fico só imaginando, porque, na verdade, eu acho que os espíritos superiores escreveram de uma forma de que o texto se torna atual, vai ficar atual por um bom tempo. Por que eu digo isso? É um texto que, para os contemporâneos de Kardec, tinha um sentido mais restrito.
E no futuro, e nós fazemos parte desse futuro, certo? É, o nosso entendimento vai aumentando. Não só o entendimento, como a ciência terrestre, certo? De forma que o texto dá novos contornos, novas significações, certo? Eu acho que é bastante interessante esse tipo de pensamento, porque, na verdade, torna o texto dinâmico, num certo sentido. E conforme a gente vai evoluindo, esse texto vai tomando outras cores. Ele vai ficando mais claro, né? Pelo conhecimento que nós temos hoje, né? Porque quando você falava no século XIX éter, você tinha uma ideia diferenciada do que Kardec queria dizer, né? Que a ciência queria dizer. Então, a ciência queria explicar algo e ela precisava de uma terminologia, usou o éter, né? A Uhum. ciência vai progredindo, então a gente vai conseguindo definições cada vez mais claras das coisas. E aí a gente vê que aquela terminologia não é mais adequada, e a gente então vai começando. E como você falou, hoje nós que somos os homens do futuro, os homens encarnados, né, do futuro, com a ciência atual, a gente que vai para um texto desse, de Kardec, de Galileu, quando a gente vai para um texto desse, sem ideias preconcebidas, mas aberto a aprender, a tirar o espírito da letra, a gente lê e a gente associa imediatamente com o conhecimento que nós temos hoje. Aí você fala, nossa, ele está querendo falar isso aqui, olha, essa ideia aqui, né? Essa é a ideia da espiritualidade. Quando Jesus falava por parábolas, a ideia era a mesma. Ele usava coisas corriqueiras, né, do dia a dia para falar com o povo, mas a lição e a extração da moralidade que ali estava na história, ela é perpétua, né? Isso é coisa de espírito superior, né? Que consegue aplicar dentro do nosso conhecimento o, aliás, que consegue explicar dentro do nosso conhecimento com uma linguagem acessível, né? Que é o papel do professor, né? Aquela história, né? Que você só domina muito um conhecimento, independente da complexidade dele, quando você consegue explicar algo que seja complexo para uma criança e para um adulto. Ou seja, você vai usar a linguagem adequada para uma criança de uma forma lúdica e para um adulto que já tem uma formação, uma linguagem acadêmica. Ou para um outro adulto que não tenha uma intelectualidade avantajada, você vai explicar de uma forma. Ou seja, esse é o papel dos espíritos superiores. E o nosso papel é a gente, pelo menos, se esforçar de olhar para esses textos com imparcialidade, com vontade de entender, com vontade de aprender, né? A gente vê o poder de síntese, né, que esses espíritos têm. Mais uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está tanto atrás de nós quanto à nossa frente, que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade imaginável de criações. As nebulosas, que mal divisamos nas longínquas regiões dos céus, são aglomerados de sóis em vias de formação. Outras são via-lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, as sedes de catástrofes ou de declínio. Saibamos que, assim como estamos colocados em meio a uma infinidade de mundos, estamos igualmente em meio a uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores, que a criação universal não se limita a nós e que não podemos aplicar esta palavra à formação isolada de nosso pequeno globo.
Então, agora, né, estabelecido eternidade, tempo e espaço, formação a partir da Terra para a gente olhar para esse mundo infinito aí, para esse universo, né? Agora nós vamos para o outro tema, que ainda se trata da criação, mas agora nós vamos falar da criação universal, começando pelo item 17. Após termos remontado, tanto quanto foi possível em nossa pequenez, a fonte oculta da qual emanam os mundos, como as gotas de água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e seus desenvolvimentos sequenciados. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a ancestral que é a eterna geratriz. Olha que interessante, né? Ele já está trazendo aqui a ideia de que a matéria cósmica primitiva é a mãe fecunda de todas as coisas, a eterna geratriz. E é a matéria cósmica que contém os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Então, né, é a matéria primitiva, a matéria elementar. Essa substância, da qual as esferas siderais provêm, não desapareceu, não está morta, pois que dá à luz ainda incessantemente novas criações e recebe sem cessar os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado no ponto em que o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, segundo as localidades do espaço imenso, não é outra coisa senão a substância primitiva, em que residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Então a gente vai ver que logo no início da codificação, que a gente fala início, em 57 ali, né? Com a publicação do Livro dos Espíritos. A gente vai ver que, desde lá, no Livro dos Espíritos, Kardec já estabelece, junto com os espíritos superiores, o que é a matéria primitiva. E aqui na Gênese, a gente só está recebendo a confirmação de Galileu quando ele está explicando sobre a Gênese, né, dos mundos. Kardec coloca uma nota de rodapé que diz assim: se perguntássemos qual é o princípio dessas forças e como é possível que ele esteja na própria substância que o produz, porque é tipo assim, ou é causa ou efeito. Não, são os dois ao mesmo tempo, né? Então, se perguntássemos qual é o princípio dessas forças e como é possível que ele esteja na própria substância que o produz, responderíamos que a mecânica nos oferece numerosos exemplos disso. A elasticidade que faz distender uma mola não estaria na própria mola e não dependeria do modo de agressão das moléculas? O, o corpo que obedece à força centrífuga recebe sua impulsão do movimento primitivo que lhe foi transmitido. Então, sucintamente, Kardec já dá uma resposta, né, bem curta e direta, com exemplos que a própria mecânica traz sobre determinados momentos, né, que determinados fenômenos, né, o próprio objeto em observação, ele apresenta, né, tanto a, a causa como o efeito, né, nele próprio. 18. Esse fluido cósmico universal, penetra os corpos à semelhança de um imenso oceano.
É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo, de acordo com sua condição, princípio em estado latente que dormita, ali onde a voz de um ser por ele não chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, pois há muitos outros reinos naturais, de cuja existência sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e duração. Então, a gente vai lembrar de novo, esse estudo, Kardec, ele publica logo no primeiro livro da codificação, em 57, naquele primeiro livro dos Espíritos, com 501 perguntas. A partir dali ele vai desenvolver, né? Ou seja, está falando sobre o fluido cósmico universal e também fala sobre o princípio vital. Na época de Kardec, a gente não vai se estender muito no nosso comentário, só para a gente relembrar que a discussão lá do princípio vital, lembra? Né? Até que é aquela ideia, né? De onde que vem o princípio da vida? De onde que é tirado? Aí tem os vitalistas, né? E toda aquela discussão que houve na época. Mas, no Livro dos Espíritos, ele já está estabelecendo o princípio vital, o fluido vital, todas aquelas terminologias. Ali, como é 1857, ele está trazendo paulatinamente essas ideias. E quando a gente olha aqui na Gênese, a ideia já está bem mais completa, né? Então, quando ele fala, né, sobre o fluido que penetra os corpos, ele está se referindo ao fluido cósmico universal, ele continua aqui logo em seguida. É nele, no fluido cósmico, que reside o princípio vital. Então, como é a formação da vida, né? O fluido penetra os corpos, à semelhança de um imenso oceano. A gente usa muito até esse exemplo, né? O que é o fluido cósmico universal? Aí a gente fala sempre, pensa como num aquário, você é um peixe dentro desse aquário, e o fluido é a água do aquário, né? Lembrei agora dele falando, a semelhança de um imenso oceano, nós estamos mergulhados nesse oceano, que é o fluido. E o fluido, né, dentro dele é que está o princípio vital, que dá origem à vida dos seres. E a perpetua sobre cada globo, cada planeta, de acordo com a condição de cada globo. Princípio é um estado latente que dormita ali, onde a voz de um ser por ele não chama. Então, cada criatura, aí a gente vê todo o desenvolvimento, né? Mineral, vegetal, animal ou outra. Hoje nós sabemos que essa classificação, na nossa atualidade científica, ela passa de 5, se eu não me engano, né? Outro dia nós fizemos esse levantamento, já faz um tempinho aí. Mas hoje você não fala mais 3 reinos, né? Hoje você tem mais de 5 ou até mais, dependendo da forma como se classifica. É o que a gente estava falando há pouco, né, Fernando? Conforme a gente vai avançando cientificamente, a gente consegue fazer divisões para que o estudo dentro dessas divisões, eles se tornem mais profundos e específicos. Agora, no meu ponto de vista, primeiro que só pelo fato dele estar falando ou outra, ele já acertou, porque nós descobrimos hoje que existem outras. Mas como espírito que é, certeza que ele está se referindo também a outros reinos de outros planetas que a gente nem imagina, né? Que ele fala existências sequer suspeitais. Que aqui ele está fazendo agora a explicação, né, da criação, né? Criação universal, a partir do fluido cósmico universal, o princípio vital que vai gerar a vida, que está nesse fluido. As moléculas do mineral têm certa quantidade dessa vida, assim como a semente e o embrião, e se agrupam como no organismo em figuras simétricas que constituem os indivíduos.
é muito importante que nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não somente das leis que garantem a estabilidade dos mundos, mas estava revestida também do princípio vital universal que forma as gerações espontâneas em cada mundo, à medida que apresentem as condições da existência sucessivas dos seres e quando soa a hora do surgimento dos filhos da vida durante o período criador. Assim se dá a criação universal. É correto, então, dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria sem cessar e criará sempre. As observações que nós queremos fazer aqui com esses grifos, né? Então, é importante que nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida, ela primeiro precisava estar revestida das leis, para dar estabilidade, né, nos mundos. As leis imutáveis e eternas. Mas também estavam revestidas do princípio vital que forma as gerações espontâneas em cada mundo. Ou seja, de acordo com cada mundo. No nosso mundo, foi de uma forma, né, sempre estabelecida por essas leis e o princípio vital dando vida, porque a gente está falando de mineral, de vegetal, ainda não de uma vida orgânica quando a gente vai para o reino animal, né? Aqui com relação à geração espontânea, eu grifei, porque aqui a ideia de geração espontânea ainda circulava no século XIX em debates científicos e filosóficos. Só que aqui no texto em si, o termo não deve ser lido segundo a biologia atual, mas como uma tentativa de explicar o aparecimento da vida quando o mundo reúne as condições adequadas para isso. O núcleo da ideia que Galileu está trazendo aqui é este. A vida surge quando o meio se torna propício, e não por criação arbitrária e descontínua de cada espécie isoladamente. Isso daqui é só uma questão da gente fazer uma interpretação de texto, né? Porque senão ele está sendo contraditório. Ele fala em leis, ele fundamenta a estabilidade do universo, justamente porque as leis são não são derrogáveis, etc. E tal. Aí ele me sai com uma geração espontânea, né? Então, quando ele fala geração espontânea, é nesse sentido, que é de acordo, né, com cada globo, com cada mundo, obedecendo essas leis. Então, só queria fazer, né, essa observação com relação a criações espontâneas. E quando ele fala aqui, né, é assim que dá-se a criação universal. É correto, então, dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre criou, cria, sem cessar e criará sempre. 19. Mas até aqui, permanecemos em silêncio quanto ao mundo espiritual. Olha, muito legal isso aqui, muito interessante. Ele falou, até aqui ele falou da matéria, né? Então, ó, até aqui nós ficamos caladinhos com relação ao mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre suas destinações segundo as prescrições augustas do Senhor. Só posso dar um ensinamento bem restrito sobre o modo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância. E devo me limitar mais uma vez às questões sobre as quais me foi permitido aprofundar-me. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que são humildes perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que não deduzam nenhum sistema prematuro a partir de minhas palavras. O espírito só chega a receber a iluminação divina, que lhe confere ao mesmo tempo o livre-arbítrio e a consciência, a noção acerca de sua elevada destinação, depois de ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores.
entre os quais elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Repito, não elabore a partir de minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes me calar acerca de questões tão elevadas acima de nossas meditações habituais, a vos expor a desnaturardes o sentido de meu ensinamento e a vos afundar por culpa minha nos intrincados labirintos do deísmo e do fatalismo. Ou seja, o que seria, né, a gente se afundar por culpa dele nos intrincados labirintos do deísmo e do fatalismo? De colocar tudo como uma coisa divina, né, que é o que o deísmo propõe, né? Tudo é conta do maravilhoso, é tudo por conta de Deus. Ou ao contrário, né? O do fatalismo. Aquilo ali que já está marcado para acontecer, não, isso acaba tirando toda a nossa autonomia, acaba tirando toda a nossa, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, né? Que seriam dois caminhos que não seriam muito desejosos, né? Nós vimos um exemplo do receio que Galileu tem ao dar esse ensinamento para nós, a partir de como ele próprio fala da limitação dele, nós vimos isso acontecer com as palavras de Jesus, não é? Jesus trouxe o quê? Conhecimentos como Galileu está trazendo. E o que fizeram com os ensinamentos de Jesus? Criaram sistemas e sistemas. E hoje a gente se perde por labirintos, né, de sistemas para entender o que Jesus falou. E, na verdade, não é a busca do entender o que Jesus falou, mas de você criar, né, realmente um sistema para explicar, do seu ponto de vista, o que você acha que ele falou. Essa que é a grande problemática, né? E hoje a gente não faz a mesma coisa com o espiritismo? A gente vê aí muita gente, às vezes, gastando tanto tempo para tentar explicar o espiritismo por coisas que são externos, né? Coisas que são externas e às vezes, muitas vezes, até contrárias a ele mesmo. A gente vê toda hora esses sistemas serem criados, né? Agora, o ponto interessante é sobre o que o Galileu vai falar sobre a criação dos espíritos. Ele não fala exatamente de como é criado, né? Mas a origem, né? De como é que o espírito, de onde que ele provém, né? Ou seja, dos seres inferiores. Aqui salta aos olhos o Galileu, ao mesmo tempo que ele é humilde perante o conhecimento, ele na verdade, é, tem uma atitude extremamente responsável. O que não Responsável. acontece, o, o que não acontece nos dias de hoje, onde as opiniões passam pela vaidade e pelo interesse. Nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje ficando exatamente nesse ponto. Gênese, né? Princípio da criação. Nós vimos o quarto e o quinto. Quarto e quinto aqui não é referente ao livro, né? Quarto e quinto é referente ao nosso cronograma aqui, né? Então, a criação primeira, a criação universal que nós estudamos hoje. Nós vamos, então, no próximo estudo, entrar aqui na terceira parte desse estudo. Corpos e arquiteturas do mundo astral, né? Do sistema ao conjunto estelar.
Então, mais uma vez, a metodologia, né, de partir do que está mais próximo de nós, mais ao nosso alcance, até o espaço infinito. Então, no próximo passo, a gente vai estudar sobre sóis e planetas, satélites, cometas, Via Láctea, estrelas fixas, desertos do espaço. Nós dividimos, na verdade, isso aqui em dois blocos, que num estudo só a gente não vai conseguir abarcar isso com calma. E se necessário for, nós faremos, né, 3 blocos para fazer o estudo dessa temática. Então, vamos deixar para o próximo estudo os sóis e os planetas, começando no item 20º. Cada vez mais eu percebo que o quão pouco eu sabia e quanto eu vou aprendendo conforme eu vou estudando a doutrina espírita, os livros de Kardec. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a nossa ignorância, né? Uhum. É um bom sinal, né? Isso faz com que a gente não se acomode, né? E que a gente busque esse entendimento, né? Da melhor forma possível. Bem, vamos então encerrando o estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a participação, agradecendo mais uma vez a Deus e lembrando que eu conto com vocês no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.